O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido. Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote e comeu os pães oferecidos a Deus, e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A palavra de Deus deve ser sempre o alimento do discípulo missionário, daqueles que querem seguir Jesus e ao mesmo tempo anunciá-lo, testemunhá-lo. Outro dia alguém me perguntava como é que nós podemos permanecer firmes na fé. A primeira coisa para nos mantermos firmes na fé é aproximarmos-nos da palavra de Deus, lermos essa palavra, meditarmos todos os dias, porque essa palavra que nos ensina o caminho de Deus, essa palavra que nos dá o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. E quem conhece Jesus não pode deixá-lo de amá-lo e de segui-lo. Eis então a importância da palavra de Deus no nosso caminho de fé. Estamos lendo nestes dias a carta aos Hebreus. E no trecho que hoje nós ouvimos, fala da promessa, fala do compromisso, da aliança que Deus fez conosco, como garantia da nossa fé e da nossa esperança. Fala também que Deus, que nos deu a sua palavra, é irrevogável esta palavra, e que Deus não falha conosco. Deus mantém a sua palavra, Deus mantém a sua fidelidade para conosco. Portanto, nós devemos confiar em Deus. Não há motivo, portanto, para não levarmos adiante o projeto de Jesus. Este projeto que é garantido por Deus e que não há dúvida de que dará certo, porque é o projeto de Deus e aquilo que é de Deus não falha. Mas para que dê certo, é necessário que nós confiemos em Deus. É necessário que nós tenhamos a certeza de que este é o caminho certo. Por isso devemos permanecer firmes e aguardar sempre o tempo de Deus, porque Deus tem o seu tempo. Às vezes nós temos pressa e queremos que Deus realize de imediato, mesmo aquilo que nós sabemos que é da vontade de Deus. Mas Deus tem
o momento certo de agir. Então cabe a nós nos empenharmos, mas esperar que Deus haja no tempo que lhe convém, no tempo propício. Por isso nós falamos do tempo de Deus, que é diferente do tempo humano, do nosso tempo. Diz também que Deus não é injusto. Portanto, Deus não deixa passar em branco. Deus não deixa de olhar aquilo que nós fazemos, o bem que nós praticamos, a obra boa que nós fazemos, por menor que seja, não passa desapercebida aos olhos de Deus. Portanto, Deus é aquele que cumpre a justiça, que nos recompensa pelo bem que nós fazemos. Devemos ter sempre presente o fato de que nós não fazemos comércio com Deus, porque às vezes tem essa tendência de pensar, eu faço, portanto Deus tem que me retribuir. Não é desse modo. Nós devemos cumprir o nosso dever e Deus nos dará aquilo que Ele acha conveniente e no tempo que Ele quiser. Portanto, fazer tudo com espírito de fé, de abnegação e por amor a Deus, entregando nas suas mãos. E não devemos nunca perder a esperança. Devemos ser perseverantes na prática da justiça, perseverar nessa prática e não desanimar, mesmo que as coisas não aconteçam como nós esperávamos, mesmo quando nós não vemos os frutos, porque nós fazemos as coisas e gostaríamos de ver imediatamente o resultado. Nem sempre isso acontece. O importante é que nós tenhamos consciência de cumprir o nosso dever. Portanto, devemos ter a esperança de que o bem semeado, a obra boa, dará fruto no tempo certo. E somos convidados a imitar, então, aqueles que pela fé e pela perseverança viram-se concretizar as promessas de Deus. E nos coloca como exemplo a pessoa de Abraão. Abraão recebeu uma promessa de Deus. Abraão acreditou e Abraão seguiu adiante e viu a realização da promessa de Deus. Por quê? Porque ele confiou. Então vejam a importância da fé e da perseverança. Foi pela fé e pela perseverança que Abraão alcançou aquilo que humanamente era impossível. Acreditou naquilo que Deus prometeu, mesmo que humanamente não era possível realizar. Para Deus não existe o impossível. Portanto, basta crer. Abraão confiou. Deus também nos fez uma promessa, uma grande promessa, a maior de todas as promessas, e a realizou, a cumpriu em nosso favor. Esta promessa foi o seu Filho Jesus, para realizar o grande projeto dele, projeto do Pai, de reconciliar todos os povos, todas as pessoas, todos os seus filhos e filhas com ele. Deus cumpriu esta promessa. Então nós não temos motivos para duvidar de Deus. Deus cumpre aquilo que promete. Portanto, devemos confiar e nos comprometermos com esse projeto de Deus. Se acreditamos
que Deus é justo, que Deus é fiel, que Deus cumpre a sua promessa, que Deus realiza aquilo que promete, nós então iremos agir com determinação, com perseverança e com fidelidade. É isso que Deus espera de nós. Nós, como discípulos missionários de Jesus, devemos alimentar a nossa caminhada com a fé num Deus que realiza as suas promessas, seguindo o seu Filho Jesus, que foi o grande dom que Ele deu para nós, e que nós, seguindo por esse caminho com perseverança, iremos realizar o projeto de Deus na nossa vida, iremos ser instrumentos de Cristo neste mundo, para o bem, para a salvação de todos. Portanto, fé, fidelidade, perseverança, confiança em Deus que nunca falha conosco. O Evangelho de hoje nos fala num daqueles momentos em que os doutores da lei e os fariseus estão escutando Jesus, vendo as ações de Jesus, não para aprender, mas para criticar. Eles estavam sempre à espreita para colher algo que Jesus fizesse, para poder dizer que Jesus não era fiel a Deus, não era fiel às tradições, não era fiel às leis que eles tinham recebido de Moisés, para dizer que Jesus não vinha de Deus, porque se ele viesse de Deus, ele respeitaria a lei. E muitas vezes o acusavam de violar a lei do sábado, que era a lei mais sagrada. Não se trabalha, não se faz nenhuma ação no dia de sábado, porque isso se constitui uma grave falta contra a Torá, contra a lei. E aconteceu então que Jesus estava passando por um campo de trigo e os seus discípulos começaram a colher as espigas. E os fariseus então disseram: olha, por que eles fazem dia de sábado o que não é permitido? Estão violando a lei. E Jesus lhes responde perguntando: se por acaso eles não veem, não conhecem as Escrituras, não sabem que Davi, um dia passando com seus companheiros, tiveram fome e comeram os pães do templo e que era permitido só aos sacerdotes? No entanto, Davi violou essa lei. A mesma coisa estão fazendo os seus discípulos. Estão com fome, recolhem as espigas e comem. A lei foi feita para o homem e não o homem para a lei. É o que Jesus responde, dizendo: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Deus deu uma lei para o seu povo, mas Deus, que é Pai, nunca dá para os seus filhos uma lei que fosse prejudicar a vida. Deus é o Pai que ama. Como poderia dar uma lei que fosse um peso, que fosse até uma opressão para os seus filhos? A lei foi dada para o bem, para promover a vida. Portanto, se uma lei não colabora para o bem, não colabora para promover a ação da pessoa, essa lei
não tem motivo de existir. Jesus não é contra a lei. Jesus não está dizendo que não se deve praticar a lei. É necessário, é importante cumprir a lei, mas precisa saber interpretar esta lei e precisa então colocá-la sempre para a promoção da vida. E que toda lei deve ser um instrumento para a prática da justiça e, sobretudo, da caridade. Eles estão exigindo o cumprimento da lei, mas se esquecem do objetivo dessa lei. A praticam, mas de modo muito rígido. E isso se torna prejudicial. Devemos sempre olhar para o bem das pessoas. Isso nos chama a atenção para que nós não sejamos praticantes da lei de modo mecânico, rígido, sem pensar no seu objetivo final, sem pensar naquilo que é o principal e mais importante. Devemos, portanto, diante de qualquer lei, nos perguntar qual é a vontade de Deus. Porque na vontade de Deus está todo bem. Ainda existem pessoas que às vezes vêm se confessar e dizem o pecado, por exemplo, deixei de vir à missa há um mês. Por que faltou a missa? Porque eu estava doente. Estava doente. Onde é que está o pecado? Será que o Deus não é pai? Será que Deus é como um patrão exigente, terrível, que quer que se venha à sua casa de qualquer maneira, mesmo quando se está doente, mesmo quando se está hospitalizado, não veio, portanto pecou? É um modo errado de interpretar a lei. Não, Deus não exige de nós aquilo que não é possível. Deus é pai. Ou então acontece, não vi à missa porque eu estava cuidando do meu pai ou da minha mãe, de alguma pessoa que estava doente em casa, não podia sair. Você fez um gesto de caridade, de amor ao próximo. Se você viesse à missa e deixasse essa pessoa lá sofrendo em necessidade, aí sim você teria cometido um pecado. Em primeiro lugar, o amor, a caridade, a justiça. É isso que Deus quer de nós. Portanto, saibamos interpretar e praticar a lei, sempre a serviço da vida, sempre para o bem dos irmãos. Porque Deus é Pai, é isso que Ele quer de nós, sempre o bem. Tenhamos sempre presente a vontade de Deus e a felicidade dos seus filhos e filhas. A lei principal é a lei do amor, da caridade. A esta lei, a este preceito, estão sujeitas todas as demais leis. Vivamos, portanto, irmãos e irmãs, confiando sempre no Senhor, seguindo adiante o nosso caminho de fé, com confiança na certeza de que Deus é Pai, que Ele nos ama como filhos e filhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Favorecei-nos, Senhor Deus, com vossa graça e em vossa infinita misericórdia. Vinde em socorro de vosso povo que agora vos suplica cheio de confiança. Digamos: fazei transbordar em nós, Senhor, o vosso amor. Fazei transbordar em nós, Senhor, vosso amor. Ajudai-nos, Senhor, a sermos acolhedores uns dos outros e servidores fiéis de vosso reino, nós vos rogamos. Fazei-nos transbordar, Senhor, em vosso amor. Fortalecei a vida e a fé de todos os que lutam em favor da união
e da justiça dos povos e nações, e em nossas comunidades, nós vos rogamos. Fazeis transbordar em nós, Senhor, vosso amor. Animai nossas famílias, a juventude e as crianças na vivência da fé e da caridade, e que todos vos amem de coração sincero, nós vos rogamos. Fazei transbordar em nós, Senhor, vosso amor. Fazei-nos compreender vossa vontade sobre nós, como a descobrir Santo Antão. Nós vos rogamos. Fazei transbordar em nós, Senhor, vosso amor. Ó Deus, Pai de infinita bondade, inclinai nosso coração à vossa vontade e aos vossos mandamentos, para que os cumpramos com solicitude, por Cristo nosso Senhor. Amém.